Olá, gente, muito bom dia. Hoje, domingo 18 de maio, já ultrapassamos a linha do meio do mês de maio. Dia das Mães ficou para trás e nós estamos avançando nesse dia 18 para compartilhar com você as riquezas das cartas apostólicas. Nós estamos terminando o capítulo 6 da carta aos Gálatas. Mas que capítulo excelente. Meu Deus, semana passada eu pensava que num dos textos, ali, por volta do versículo 4, mais ou menos, por aí, Paulo diz assim, que a gente deve se aplicar em fazer o melhor que a gente puder com a vida da gente. Esse texto foi trabalhando durante toda a semana na minha mente, Lloyd, porque essa é a nossa missão, entregar o melhor da gente, o melhor que a gente puder entregar. O que a gente está fazendo com a vida da gente tem repercussões para a vida eterna, e a gente precisa estar muito atento. Às vezes a gente se esforça e consegue entregar um resultado para a vida, mas esse resultado precisa ser o melhor que a gente pôde entregar. Isso me gera muito conforto, porque eu sei que eu não vou suprir a expectativa que as pessoas têm sobre a minha vida, mas eu tenho a condição de entregar o meu melhor. Ainda que não seja equivalente à expectativa que as pessoas têm, eu vou entregar o meu melhor. Muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, meu bispo. Bom dia você que está aí, esperando por esse momento. Estamos aqui, amém? Bispo, lá no versículo 9, Paulo fala, não cansemos de fazer o bem. Ele diz que um dia irá dar frutos, né? Irá dar muitos frutos. Ele diz também, olha o que ele fala, se não nos desesperarmos e nem desistirmos, né? Temos que guardar essa esperança, manter, né, o olho na fé, numa expectativa de um futuro. Ou seja, muitas pessoas, sabe, olham para o dia de amanhã e sem esperança, sem futuro, e desiste de fazer o bem, de continuar a praticar o bem, né? Perde a esperança. E ele diz, se não desesperarmos, viver desesperado, coração aflito, agoniado, né? Tem pessoas que amanhecem o dia agoniado. Hoje eu peguei um carro e o motorista estava agoniado. Ele dizia, eu estou agoniado. E ele dizia, eu tenho conta para pagar, eu tenho isso para fazer e eu conto com este serviço. Eu estou agoniado. Né? Muitos andam assim, agoniados, desesperados. Mas essa agonia toda, Lloyd, é porque as pessoas colocam o seu chapéu onde não podem alcançar. E depois não conseguem mais alcançar e o desespero vem. A gente precisa aprender a caminhar cada vez mais. À medida que o tempo está passando, a gente precisa cada vez mais aprender a andar com mais leveza, ter um estilo de vida com menos exigências, com menos demandas. Menos é mais não é só uma campanha de uma rede. Menos é mais é um caminho que a gente precisa adotar para facilitar a jornada da vida. A gente quer sempre tão muito mais, e até muito mais do que a gente consegue, e aí entra essa agonia, esse desespero. Né? Eu tenho dito que a economia mundial ela está imersa num capitalismo extremamente agressivo, onde a demanda é muito grande e a capacidade de adquirir aquilo que se deseja é menor do que a realidade. Então cria-se um mundo fantasístico, imaginário, de posse, né? Onde as pessoas vão se deslocando com muita velocidade para um mundo que elas não têm controle absolutamente nenhum. Elas não têm a condição necessária, vivem uma vida de aparência, ok? Isso não é de hoje, é verdade, mas hoje tem se agravado,
pessoas que vivem numa condição pública diferente da realidade particular, pessoas que vivem uma condição para os outros muito diferente daquilo que elas têm condições para viver na sua particularidade. Isso é terrível. Isso desorganiza, né? Ou eu viro um canalha e não me importo com coisa nenhuma, ou fico aflitivamente lidando com as questões que eu não consigo resolver. Então, é comum, não estou dizendo que é normal, mas é comum na nossa época esse tipo de condição aflitiva, né? O ser humano sempre colocando os pés em lugares que não tem segurança, né? Sim. Então é isso Ainda mesmo. embalado, às vezes, desculpe aqui, às vezes embalado por uma teologia mal refletida, tipo, onde tu colocares a planta dos teus pés é teu lugar, então isso vai produzindo um atrevimento irresponsável, nominado de fé, mas é pura falta de responsabilidade, e eu vou colocando o meu pé em territórios achando que aquilo é meu, mas não é meu de fato. É só um ímpeto. Ainda tem esse caminho de uma fé distorcida, Isso. de uma teologia de reflexão extremamente empobrecida, que vai levando as pessoas a uma fantasia, a uma ilusão. A fé não é uma fantasia, não é uma ilusão, mas as pessoas caminham como se fossem a passos largos para esse mundo de ter a qualquer preço, não? É isso mesmo. Então, hoje nós vamos dar continuidade, Vamos lá. né, do capítulo 6, vamos para o versículo 11, bispo. Vamos lá. Onde Paulo diz aqui que ele está nas linhas finais dessa carta, né? Ele já escreveu, já deu bastante contribuição e agora ele precisa finalizar. Ele precisa finalizar esta carta. E ele diz: nestas linhas finais, chama atenção para os traços grossos da minha caligrafia, para ressaltar a importância do que escrevi. Aqueles que tentam impor a vocês a prática da circuncisão têm um único objetivo: querem parecer bons sem fazer esforço, pois não têm coragem de viver a fé que compartilha o sofrimento e a morte de Cristo. A doutrina deles nada é, até porque nem eles guardam a lei. Observam apenas as leis que interessam aos seus propósitos. Eles querem que vocês sejam circuncidados para que possam se orgulhar do sucesso que em recrutá-los para o lado deles. Como são desprezíveis. Ok, vamos dar uma paradinha aqui. Lloyd, é muito desprezível mesmo uma atitude como essa. As pessoas estão em paz, essa é a situação lá dos irmãos da região da Galácia, né? Os irmãos estão em paz, está tudo certo, aprenderam a viver com Jesus, vivem uma vida ordeira, pacífica, serena, tranquila, até que esses caras chegam por lá e tentam obrigá-los a viver de uma maneira que só tem aparência, não tem substância. Eles estão vivendo na substância e estão migrando para a vida de aparência. Isso está incomodando Paulo, porque a circuncisão, àquela altura dos acontecimentos, era uma vida de aparência, para os outros poderem ver, para os outros se admirarem. Olha o que ele diz: vocês escolhem os mandamentos mais adequados para cumpri-los. Vocês não cumprem os mandamentos, vocês escolhem os mandamentos que são mais adequados para vocês e vocês cumprem esses mandamentos achando que estão cumprindo toda a lei. Então, caramba, Paulo vai desmascarar, Isso, né? desmascarar. Vai desmascarar as intenções mais secretas desses caras, que o lance deles era apresentar prosélitos, era o recrutamento, né? Era o recrutamento.
Tinha uma contabilidade aqui. Claro, claro, para que a reputação fosse elevada, né? Ah, esse cara recrutou tantos, né? Esse cara recrutou tantos, ele fez tantos prosélitos. Era coisa dos fariseus mesmo, né? Que estava na alma dele já, né? Não é diferente de hoje, né? Não. Não é diferente de hoje. Não. A igreja que tem mais membro, mais jovens. Essa competição, Essa né? competição continua hoje, que tem mais mulheres na rede de mulheres. Então, acha que essa é a igreja do momento, que esse é o lance do momento. Venham para cá, que é aqui que as coisas acontecem. Porque nós somos mais fortes, estamos, né, em maior número, mas é engano. Não é assim. Sim. Não é assim que funciona. Naquele tempo, em pequenas comunidades, a coisa era séria e era forte. Sim. Né? Então, não é desse jeito. Sim. Essa força denominacionalista, né, que esses caras põem, não é mesmo muito diferente. Esses dias eu estava ouvindo de uma pessoa que ela disse, fulano estava resistindo a se batizar de novo. E eu perguntei, como se batizar de novo? É que ele agora pertence a uma denominação que não considera o batismo de igreja nenhuma. Então, quando chega lá, tem que ser batizado, porque anula o batismo anterior. E eu pensava, meu Deus, que arrogância, que presunção denominacionalista, né? Que arrogância denominacional. Porque, cara, é desconsiderar a irmandade, que não tem o mesmo sobrenome que a minha tribo. Né? E esses camaradas não são muito diferentes. Não. Eles anulavam completamente a fé em Jesus, ainda pior, né? Que eles anulavam a fé em Jesus e buscavam a fé nos preceitos, né? Eles estão substituindo Cristo, e isso indigna Paulo, né? Paulo está indignado com esse movimento que eles estão fazendo, né? Eles querem que vocês sejam circuncidados para que possam se orgulhar do sucesso em recrutá-los para o lado deles. Aí Paulo diz que eles são pessoas desprezíveis. Sim. Né? E logo embaixo, ele diz, quanto a mim, olha aqui, aí Paulo diz, quanto a mim, não vou me orgulhar de nada a não ser da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa daquela cruz, fui crucificado aos olhos do mundo, libertado da atmosfera sufocante da necessidade de agradar os outros e me encaixar nos padrões mesquinhos ditados por eles. Meu Deus, que coisa. Dá para a gente dar uma paradinha aqui. Isso. Que loucura é essa, né? Que loucura. Era o que eu estava falando ainda há pouquinho, dessa atmosfera sufocante de agradar aos outros e me encaixar. Lorde, há pessoas que estão fazendo tanta força para se encaixar num lugar que não lhes cabe, que elas estão saindo machucadas, feridas. Temos que nos encolher, muitas vezes, para caber. É como um sapato 35 e o pé 37. 40, 37. O esforço que eu vou fazer para meu pé caber dentro desse sapato vai acabar com o meu pé. Pode até acabar com minha vida. Pode até acabar. Um processo infeccioso, né? Um calo indesejado, isso pode causar um problema grave. Mas a gente vive numa sociedade que exige, né, exige para o seu padrão que a gente faça muita força para se encaixar dentro dele. E a gente precisa entender que a nova vida que nós recebemos de Jesus é uma nova vida que tem outros padrões. Tem outros padrões éticos, outros padrões morais. A cruz é o nosso parâmetro. Eu crucificado é o parâmetro. Aprender a renunciar é o parâmetro que nos leva à liberdade. O maior ato de liberdade que se pode ter na vida é a renúncia. Renúncia é abrir mão de um direito. Quando eu digo não para mim mesmo, quando eu pratico a renúncia, eu não devo fazer isso por tolice minha,
Mas há coisas que precisam ser renunciadas, há valores que precisam ser negociados desta forma. Eu preciso aprender a renunciar a determinados desejos, principalmente aqueles que habitam na minha carne, por essa tendência, por essa inclinação do meu homem natural. Eu nunca vou alcançar o padrão de um homem espiritual se eu continuo vivendo na dimensão de um homem natural, que quer dominar tudo, que quer pôr ordem em tudo, que quer que tudo se reduza à sua vontade. Esse padrão nunca vai me levar a um homem em profundidade. Eu vou viver sempre de maneira rasa. E era esse o padrão mesquinho ditado por eles, né? Essa atmosfera sufocante. Sufocante. E é o que é, Lloyd. Viver essa expectativa dos outros é uma atmosfera sufocante, asfixiante. Porque a gente tem que se desdobrar muito para tentar se encaixar, se adaptar, se adequar à realidade das exigências, entende? E muitas vezes, assim, eu não estou cabendo, como você falou, eu não estou cabendo nisso. Nisso eu vou me desdobrar, querer coisas, vamos colocar aqui na nossa casa ou então na igreja, né? Eu não tenho esse padrão para minha casa de ter aquilo. E eu vou cada vez mais, né, tentando colocar na minha vida uma coisa que eu ainda não tenho condições de ter, querendo seguir esse padrão. Vamos colocar isso na igreja. A minha igreja, eu não tenho esse número de membros o suficiente para que eu possa comprar isso, comprar móveis, comprar, vamos colocar... Telão de LED. Isso, coisas que estão fazendo uau no momento. Mas eu preciso ter, porque a igreja do momento que bomba é essa igreja tecnológica. Sim. Essa igreja, né, que as luzes piscam o tempo todo, porque nós precisamos atrair pessoas para este lugar. Sim. Né? Então, existe esse padrão ultimamente que está recebendo muita crítica. Então, a gente vê aqui que Paulo ele está falando de pessoas que estavam querendo reduzir coisas para caber em um padrão. E ele diz, isso é sufocante. Sim. Eu saio dessa, eu não estou nessa, eu estou fora disso. Sim. E ele diz, e graças a Deus, graças a Cristo, que me livrou disso, que me libertou disso. Sim, porque, veja bem, não é diferente da nossa época, não é. Há uma tendência cada vez maior a todo mundo parecer com todo mundo. Né? As imagens das redes sociais, né, as propagandas. O nosso grande desafio hoje é não viver como todo mundo. Como todo mundo, é isso. Porque essa coisa de viver como todo mundo é muito custosa, porque ninguém é igual a ninguém. Mas há uma regra implícita no meio da sociedade, é que eu tenho que parecer com todo mundo. Todo mundo está fazendo. Vou fazer também. Todo mundo está ouvindo isso. Todo mundo está vendo isso. Todo mundo está praticando isso. Sim, mas eu não sou como todo mundo. Eu tenho uma identidade, não é isso? Sim, pois é essa identidade que Paulo está reclamando. Eu sou um crucificado, eu não sou como todo mundo. Então, o desafio é o mesmo hoje. Talvez hoje ainda muito mais agressivo, que é o desafio de você não ser como todo mundo. As pessoas querem se parecer no cabelo, o corte de cabelo, o corte de barba, né? O dente, a maquiagem. Você anda pelo shopping center, outro dia eu estava falando. Você passa por uma pessoa, daqui a pouco passa pela mesma, mas não é a mesma, que estão se parecendo. Isso mesmo. O cabelo é o mesmo, aquele dente branco, giz, é o mesmo, né? O padrão estético é o mesmo, então as roupas são as mesmas. Então, a gente vive um desafio de não ser como todo mundo. E é isso que nos particulariza, isso que nos faz indivíduos, né? Porque a palavra indivíduo nasce do individido, né? Individido, aquele que não é dividido, aquele que é único, né?
Então, o que é que me torna indivíduo? Aquilo que me faz parecer com todo mundo. Ah, mas todo mundo está pregando isso, todo mundo está ensinando isso. Eu não sou como todo mundo. Todo mundo canta essa música, vou cantar também. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver contigo, mas tu está ali repetindo o padrão sufocante, asfixiante do mundo que não te cabe mais. Aliás, novos padrões te alcançaram. Só lembrando, né? Novos valores te alcançaram. Nós que nos movemos como crucificados, precisamos entender que a vida em profundidade vai requerer de nós essa individualidade, essa singularidade. Porque ninguém mergulha profundamente no coletivo. A gente mergulha na individualidade. Né? Tanto que o batismo é individual, cada um, né, é batizado em Cristo por si só. A gente não batiza por outras pessoas, a gente batiza por si, né, pelo indivíduo. Então, a gente precisa estar muito atento, porque há oportunistas que tentam nos reduzir a uma vida como todo mundo vive. Não, eu não posso viver como todo mundo, porque não me cabe. Não me cabe. Basta aquilo que eu sou capaz de viver na minha própria condição, né? E Paulo, mais adiante, ele disse, percebem que essa é a questão principal? Olha, não é o que fazemos como submeter-se à circuncisão ou rejeitá-la. É o que Deus está fazendo. E Ele está criando algo novo, uma vida livre. Todos os que caminham por esse padrão são o verdadeiro Israel de Deus, seu povo escolhido. Paz e misericórdia sejam com eles. Ok, vamos dar uma paradinha aqui de novo. Meu Deus do céu, essa é a questão, né? Essa é a questão. Qual é a questão principal? Não é o que fazemos, como submeter-se à circuncisão ou rejeitá-la. É o que Deus está fazendo, Ele está criando uma vida livre. Algo novo, uma vida livre. Uma vida livre. Que não tem nada a ver com a circuncisão nem a ausência dela. Tem a ver com a construção de uma vida livre. Como é que é uma vida livre? É uma vida onde eu não responsabilizo as pessoas por viver o que eu estou vivendo. Liberdade é resultado das decisões que eu tomo. Se eu sou capaz de responsabilizar-me pela minha própria vida, liberdade é isso, né? Que faz ele diz, liberdade faz parte do povo de Deus. Sim, claro. É um povo que pode decidir. Pode até decidir sobre si, sobre o que fazer ou o que não fazer. Toma decisões até por si mesmo, né? Não é refém nem do seu desejo. Só lembrando aqui mais uma vez a fala do Immanuel Kant, que liberdade é não se fazer o que se deseja. Liberdade não é fazer o que eu quero, o que eu desejo. Liberdade é não fazer o que eu desejo. Ou seja, a minha capacidade de decidir até sobre o meu desejo. Porque se eu não sou capaz de decidir sobre o meu desejo, eu sou escravo do meu próprio desejo. Não é? É o que Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu não vou me deixar enredar, né? Ser preso por redes, por nenhuma delas. Ou seja, a escolha é minha. Quando a escolha é minha, quando a decisão é minha, em detrimento dessa vida de liberdade que eu alcancei, cara, aí de fato eu estou vivendo em liberdade. Aí estou em liberdade, é isso. Aí ele diz assim, a paz e misericórdia sejam com você, com eles, com esses, né? Com esses que agora estão nesse caminho da liberdade. Sim. Que haja paz e misericórdia com eles. Sim, porque paz e misericórdia que vai levar a gente a viver com tranquilidade, né? Isso. Tendo paz e distribuindo misericórdia, né? Gente, uma vida de compaixão e de misericórdia é uma vida muito boa. É a gente entender o outro na proporção da desigualdade que o outro vive, né? Isso é produzir empatia.
Empatia não é me colocar no lugar do outro, não. Isso não é empatia, isso é simpatia. Empatia é conseguir considerar o outro na desproporção que o outro vive, que o outro age, que o outro se movimenta. Então, é respeitar a diferença. Não é me colocar no lugar da diferença, mas respeitar a diferença. Lodi, vamos ali tomar um cafezinho? A gente volta já já. Olá, gente, de volta. Esse é o segundo bloco da nossa programação. Esse é o programa Café com Bispo e nós estamos aqui tocando no último capítulo da carta de Paulo aos Gálatas, que tem sido aqui um desafio maravilhoso. Estamos chegando ao finalzinho, né? Ao finalzinho do nosso texto de hoje, né? Gálatas capítulo 6. E vamos lá, qual é o versículo que nós estamos, Lloyd? Versículo 17. Francamente, não quero mais ser incomodado com essas disputas. Tenho coisas mais importantes para fazer, como viver a fé com seriedade. Trago em meu corpo as cicatrizes do meu trabalho por Jesus. Que tudo que nos é concedido livremente pelo Senhor Jesus Cristo venha a ser de fato de vocês, meus queridos amigos. Amém. Amém. Bom... Paulo aqui está aborrecido, bispo? Parece que no finalzinho ele está meio... Lloyd, eu não sei se essa altura do campeonato é aborrecimento, porque assim... Ele começa aqui, francamente. Eu também estou cheio de francamente. Eu, francamente... Sinceramente, honestamente, eu não estou para perder tempo. Há coisas que são tão desnecessárias e há uma guerra, uma luta, uma briga por coisa nenhuma, né? Um territorialismo desnecessário, porque tudo é nosso e nada é nosso, na verdade. Então, essa briga territorial parece mais um espírito miliciano que às vezes se acampa. Eu também estou muito propenso ao francamente. Ao honestamente, eu não tenho mais paciência, eu não quero mais ser incomodado. Não estou aborrecido. Sim. Não é um aborrecimento, uma energia. Eu não quero emprestar as minhas energias para esse tipo de conduta, né? De competições, de disputas. Não. Eu tenho assumido para mim mesmo uma posição no pódio. Isso, então isso aqui é o posicionamento dele. Sim, é o posicionamento dele. É o posicionamento. Esse francamente funciona, ele quer dizer, agora eu me posiciono dessa forma. Sim. Porque assim, no pódio da minha mente, eu sou au concours, eu não pertenço a degrau nenhum. Eu não quero pertencer a um degrau, eu não quero entrar em disputas, em coisa alguma, ainda mais em se tratando do Evangelho, da pregação. Por que a gente tem que encarar como concorrência, né? Aqueles que pensam diferente da gente? Por que tem que ser nossos concorrentes? Então, estão concorrendo com o quê? A pregação do Evangelho não é uma concorrência. Então, essas disputas, elas são de dar náuseas na gente, né? São pessoas extremamente inseguras, mal amadas, que encontraram no caminho do Evangelho um lugar para se projetar, um lugar para se manifestar ao mundo como alguém reputável, alguém admirável. Não é? Se destacar. Então, assim, nós não estamos no lugar certo para isso. O Evangelho não é esse lugar de renomes, né? De gente de sucesso. Pregar o Evangelho é um sucesso por si só. A gente não tem êxito como pregador do Evangelho. Isso é um engodo, uma competição, é uma disputa que faz de nós verdadeiros monstros. Porque quando eu assumo esse lugar da competição, eu fico cego.
eu quero a todo preço colocar o meu nome nas estrelas. Eu sou ungido tal, Aham, né? sim. Aqui, como é que se diz? Essas credenciais, né? Uhum, Aparece essa credencial, sim. esse destaque. Aham, É. verdade. Eu sou o apóstolo tal, o profeta Sim. tal, o pastor tal, o bispo tal, o diácono tal. E Paulo aqui ele diz, o que eu estou fazendo é vivendo a fé com seriedade. Pois é, cara. É isso aqui que importa, Lloyd. Não importa quantas pessoas estão seguindo você no Instagram, não importa quantos likes você recebe. De verdade, não importa. Outro dia eu estava olhando para um zilhão de curtida de uma pessoa. Eu disse, meu Deus, olha, não tem absolutamente nenhum conteúdo, mas tem zilhão de curtida. Aquela pessoa que tem um baita de um conteúdo fantástico, não caiu nessa ordem de grandeza. Eu digo, meu Deus, que loucura é essa? Parece que não ter conteúdo nesse momento de uma sociedade completamente líquida, sem aprofundamentos, é o lance. Quanto menos conteúdo e mais loucura, mais palhaçada, mais, sabe, mais interessante é. Então, é a cultura do espetáculo. É. E eu não estou dentro dessa cultura, eu estou fora. Encaixo nisso, Não me encaixo dentro Me encaixo disso, nisso, ok? justamente. O meu sucesso é não ter sucesso, entende? O meu sucesso é não ter sucesso, porque eu não quero participar desse tipo de sucesso, entende? Paulo, mais adiante, bispo, olha o que ele vai dizer. Trago em meu corpo as cicatrizes do meu trabalho por Jesus. As marcas. Sim. Trago no meu corpo. O que ele quer dizer? O cansaço, né? O que ele está falando realmente? Eu trago em meu corpo as cicatrizes do meu trabalho por Jesus. Sim. Há muitas marcas, né? Na mente e no corpo dele. No corpo, na mente, então, desse homem. Desde as chibatadas que ele levou, que traz no corpo, né? Até as marcas da entrega, da fadiga, do cansaço, né? Da perseguição. Sim, muitas perseguições. Então, assim, no corpo e na mente, ele traz de verdade. No corpo psíquico e no corpo físico, muitas marcas, muitas cicatrizes. Lembranças, né? Traições, né? Isso. Lutas, medos, pavores, né? Coisas que não davam certo, que nem sempre dá certo, bispo. Claro. Né? Viagens missionárias, ele fazia um plano, mas de repente aquele plano não dava certo. Sim. Né? Bispo, o senhor já teve planos, fez planos que não deram certo? Muitos, inúmeros, e ainda continuo fazendo. Porque os planos, eles pertencem aos homens e nós devemos fazê-los. Mas a resposta certa para esses planos vem dos lábios do Senhor. Se eu entender isso, que planos pertencem a mim e resposta para esses planos vem de Deus, eu preciso encarar a frustração como algo comum na vida. Muitos dos meus planos passados e certamente futuros, eu tinha planos, ou tenho planos, eu ainda sustento no meu imaginativo, sustento planos que talvez meus recursos nunca vão poder sustentá-los. Por exemplo, eu queria construir um hospital para atendimento, para facilitar até o caminho do Estado, que não consegue suprir toda essa carência. Mas onde estão os recursos para isso? Eu não tenho recurso. Eu queria ter uma quadra poliesportiva aqui, né? Mas os recursos me faltam. São planos. Mais do que pensamento, são planos. Já fiz conta, já fiz pesquisa, mas não cabe. Então, meus planos são humanos, suscetíveis a fracassar. Na verdade, eu só cheguei aqui onde eu cheguei por causa dos meus fracassos, não tem nada a ver com o meu sucesso. Porque meus planos deram errado, entendeu? E a gente fica achando que nossos planos sempre vão dar certo. Não vão. A maioria deles não dará certo. E a gente precisa se habituar com isso, senão vai viver como um Nutelinha, né? Um mucilãozinho frustrado, que não aguenta pressão, que não aguenta um não.
Nem todas as perguntas que eu faço, Deus me dá a resposta clara. E às vezes tem que quebrar a cabeça tempos, né? Mudar as perguntas, perguntar de outra maneira. E nem sempre eu tenho resposta. E está tudo certo. E tem que ter maturidade Perdão. suficiente para entender que nem sempre tem a resposta. Nem sempre tenho resposta, nem sempre terei o recurso. A minha intenção pode ser a melhor. Eu normalmente caminho com boas intenções no meu coração. Normalmente, sim. Quando eu me pego com más intenções, eu tento logo ressignificar, porque eu quero caminhar sempre com boas Isso intenções. Isso é importante, né? Ressignificar, sim. senão você vai viver o tempo todo ali um frustrado. Um inferno. Né? Mas mesmo pensando coisas boas, ainda assim eu não tenho a garantia que eles vão se cumprir, entendeu? Entendi. Eu não tenho garantia, a vida é muito incerta. Não estou pregando em tom menor, eu continuo acreditando no poder da ressurreição. Eu não estou pregando em tom menor, eu só estou colocando as coisas nos lugares certos. Nem tudo vai dar certo na nossa vida. Ainda que a gente caminhe entusiasmadamente, nem tudo vai dar certo. Nem tudo vai dar certo. E quando não der certo, é a gente aprender a lidar com isso. Ok? Isso mesmo, deixar de ser menino. Porque Paulo disse uma vez, né, quando ele era menino, Sim. ele pensava como menino, Sim. mas ele precisou crescer. Sim. Né? Lloyd, uma das coisas mais difíceis que tem quando a gente deixa de ser menino é aprender uma lição que é dura, é aprender a desistir de algumas coisas. A gente fica com essa coisa infantil de eu sou brasileiro, não desisto jamais. Bom, tem coisas que você não deveria desistir mesmo para o resto da sua vida. Ser honesto, ser digno, ser amoroso, ser sincero, coisas que você não devia desistir nunca, né? Mas há coisas que a gente precisa aprender a desistir, porque elas vão tornar a vida muito pesada para nós. Por exemplo, há padrões que eu preciso aprender a desistir deles, porque eu não vou conseguir chegar lá. E não é uma questão de perseverança, é uma questão de teimosia. Eu estou me tornando perseverante. Não, está te tornando um teimoso. Você sabe que não vai dar certo e continua tentando. Qual é essa diferença do perseverante para o teimoso? E do teimoso? Sim, para o teimoso. O teimoso, ele não suporta a crítica dos outros, por isso ele não desiste. A não desistência dele está baseada num ego adoecido. Ele não suporta que as pessoas olhem para ele e digam, desistiu. Okay? É uma questão de ego. Porque eu sou uma pessoa de fé, que eu tenho não fé. É nada, é teimoso. Teimoso mesmo. O perseverante é aquele que, mesmo diante de alguma coisa aparentemente impossível, há dentro dele um discurso que não deixa ele sossegado, de continuidade. Ele sabe que numa determinada hora a coisa vai virar. Já o teimoso, ele tem certeza que não vai dar certo, mas ele não consegue desistir, não é porque ele está certo que vai dar certo, é porque ele não suporta a crítica das pessoas. Para mim, a diferença está aqui, no fator motivador. De eu não abro mão, né? Eu não desisto. Por que exatamente? Né? A gente precisa aprender, isso é sinal de maturidade, a dizer o que disse. Isso, né? A não continuar insistindo com uma coisa que você já sabe que não vai dar certo, ok? Mas Deus pode tudo. Pode, cara, mas Deus está nesse negócio? É isso. Deus está nesse negócio? Se Deus está, vai lá, então seja perseverante, aguenta o tranco. Para de reclamar, inclusive, né? Viva com esperança. Mas, cara, eu lutei. Agora, eu não acredito mais. É hora de desistir, entende? Qual é o limite? Para mim, o limite é, eu continuo acreditando? Se eu continuo acreditando, eu devo continuar lutando. Mas se eu não acredito mais, desiste. Essa é a hora. E não importa o que os outros vão dizer. É que para você acabou. Pode não ter acabado para os outros, mas acabou para você. Você não é obrigado a estar num lugar onde não te cabe mais, onde não dá mais para você, onde não tem mais recurso, entende? Cada um sabe de si, né? E finalizando, lá no versículo 18, para terminar essa carta, Paulo diz assim,
que tudo que nos é concedido livremente pelo Senhor Jesus Cristo venha a ser de fato, olha, de fato, de vocês, meus queridos amigos. Olha aqui, Paulo, aqui é muito lindo isso aqui, tudo aquilo que nos é concedido livremente pelo Senhor, ele diz, venha a ser de fato, venha a ser de vocês. Aí no final ele chama o quê? Ele diz, queridos amigos. Sim, sim. Sim. Aqui ele liberou uma palavra que seja de fato. Não se perca nessa estrada, porque vocês têm muito a ganhar, tem algo, tem uma bênção para você, te esperando. Sim. Continue, não desista, prossiga. Sim. Que coisa maravilhosa. Sim, sim. Paulo aqui falando para esses queridos amigos. Cara, é assim, essa despedida de Paulo vai gerando essa espécie de sossego, né? Há coisas que são promessas de Deus para a nossa vida que a gente precisa se aferrar a elas, né? Não com desespero, mas cheio de esperança. Porque a fé não produz desespero, entendeu? Tem umas coisas que às vezes se canta na igreja que me arde no coração, né? Há uma geração extravagante ainda respingada por aí que fala dessa relação de adoecimento por amor a Cristo, né? Eu estou adoecido de amor, eu estou desesperado de amor. Não, tem coisas que não geram desespero para nós. Gera esperança. A fé gera esperança, a fé não gera desespero. Entendamos isso. Essa coisa do desespero vem da ausência de esperança. Aquilo que Deus nos deu como promessa gera em nós esperança, quietude, não inquietação. Ainda que nós não vejamos, há em nós o sossego produzido pela esperança de que, embora ainda não tenha chegado, para nós é certo que chegará. Amém. Porque foi dito, assim foi dito. Amém. E tudo que foi dito por Deus na eternidade terá no tempo prioridade absoluta para ser realizado. Amém. Agora, a questão é essa, não é? Tenho uma promessa de Deus, eu preciso ter cuidado, porque às vezes minha mente caprichosa mente, né? A mente mente, e às vezes mente caprichosamente. E como eu sou imaturo na fé, eu não consigo discernir entre uma palavra de Deus e uma mente mentirosa que cria imaginações. Então precisa ter clareza, é de Deus essa palavra? É para mim, é para esse tempo, não é? É para esta igreja? É para esta igreja, é para esse momento da história, não é? Há coisas que eu recebi como uma promessa e acolhi que se cumpriram 30 anos depois, porque não era possível se cumprir naquele momento. Aquilo nutriu o meu coração de esperança. Eu não entrava em desespero por causa do tempo que passava, não é? Veja a promessa de Deus para Abraão, quanto tempo levou para ser cumprida. Então, às vezes, a gente se angustia porque a gente tem uma expectativa diferente daquilo que Deus colocou como promessa na nossa vida, né? Então, vai se cuidar, vai cuidar do teu coração, vai cuidar da tua mente, vai cuidar do teu espírito, né? Amém. Vai aprofundar a tua relação com o crucificado, vai aprender a viver como um crucificado, vai aprender a viver como alguém que ressuscitou, sem arrogância, sem altivez, sem querer oprimir as pessoas, sem querer dominar. Sim, exatamente. Isso mesmo. Então, eu preciso ter cuidado para eu não me embaraçar, né, nas questões que a vida está aí me fornecendo. Às vezes eu estou no melhor lugar do mundo e estou tão inquieto, querendo sair dali, como quem se assusta com o bramido daquele que parece que é um leão, né? E não é leão coisa nenhuma. Isso mesmo. Né? É um leão desdentado, mas ele ruge, brame,
violentamente faz a gente, às vezes, sair do lugar mais seguro da vida da gente, É né? isso mesmo. Aí falar em dar atenção, em não sair do nosso lugar, eu achei interessante, o pastor João já tinha falado sobre isso, já tinha tocado nesse assunto, que Paulo, em 5 capítulos, né, dessa carta, ele não falou momento nenhum sobre essas pessoas que estavam disputando a respeito delas, mas ele deixou para o finalzinho, né, bispo? Sim. Para o finalzinho, ele fez aqui um comentário sobre eles e acabou. É o momento, temos Sim. que aprender esse momento, Aham. né? E ele aqui deixou, ele não se perdeu com essas pessoas nos capítulos anteriores. Ele deixou para falar por último, o que ele tinha de falar foi naquele momento e acabou. Sim. Isso eu achei muito interessante. Sim, porque às vezes a gente dá muita importância ao que Isso. pouco tem importância. E aquilo que você mais fala, aquilo que você mais olha, aquilo que você mais toca, é aquilo que mais vai crescer na sua vida, né? Então, assim, esse, como não era o assunto de maior importância e relevância, ele já deixou claro lá, né? O problema não estava com esses caras, o problema era com vocês. Isso. Como vocês consentiram isso, né? Quanto a eles, Quanto a só eles, no final ele foi tocar no assunto. sim, Achei exatamente. maravilhoso. E tocar muito rapidamente, porque não era o assunto mais importante. Isso. Às vezes, Lorde, a gente gasta muito tempo com coisas que não são as mais importantes. Isso mesmo, foi isso que eu percebi aqui, que ele não se perdeu escrevendo, falando coisas, não se desgastou emocionalmente. Ele colocou assim, ó, nestas linhas finais. Agora, chamo a atenção para os traços grossos da minha caligrafia. Está em negrito. Está entendendo? Nestas linhas finais, aqui ele já está entendendo, está acabando a carta. Agora que eu vou dar atenção, talvez vocês estejam curiosos, que eu não estou dando importância. Somente aqui, eu achei maravilhoso como ele soube separar, né? Sim. Separar tudo isso, o problema, ele soube separar quem estava causando o problema, né? Da solução realmente do problema. Sim. É não dar o quê? Não dá atenção para o problema. Isso, né? Ao problema, mas solucionar aquilo que precisa ser solucionado. Sim, Lorde, se eu não souber colocar ordem no caos que aparece na minha vida, eu posso estar perdendo uma grande oportunidade. Eu repito muitas vezes, eu não sei se me faço entender, mas pela enésima vez eu vou dizer, caos não é ausência de recurso, caos é falta de ordem. Se eu não souber ordenar os problemas caóticos que estão diante de mim, eu posso estar com todos os recursos ali, mas porque eu não gero importância, não sigo uma ordem de prioridade, ok? Eu posso ter todas as condições de resolver um problema, mas eu não resolvo porque eu não priorizo, eu não coloco ordem. E é necessário ordem, é necessário que haja luz. Quando Deus disse, haja luz no universo caótico, não foi o luzeiro, porque ele só foi criado depois. É que essa centelha criativa precisa ser acesa na nossa mente. Quando a mulher perde aquele estáter, né? Aquela moeda, a primeira coisa que ela faz é acender uma luz. Então, diante de problemas, acenda uma luz para você ordenar retamente o caos. Pôr ordem nele, saber onde está a porção seca, está submersa, então chama ela para cima, né? Onde estão a relva, a plantação, onde estão os peixes, enfim, ali às vezes está todo o potencial para ser realizado, mas eu me apavoro, eu me assusto, vou dando importância ao que pouco tem importância, daqui a pouco eu estou tão cansado mentalmente, eu estou tão desgastado emocionalmente, eu estou tão pesado internamente, que a coisa pode estar ali pronta para ser resolvida e eu não consigo achar a solução. Então, eu preciso ordenar prioridades na minha vida. É o que Paulo fez a carta toda.
ordenou prioridade. Prioridade. O problema estava lá? Estava. Mas estava. o problema não era o que os caras estavam fazendo, era como a igreja estava. Esse era o problema. Como é que vocês estão absorvendo a loucura desses caras? Eles são loucos, já se sabe disso. Mas o problema não é a loucura deles, é como vocês abraçam a loucura deles. Então, Paulo soube colocar cada coisa no seu devido lugar, né? Cada pingo no lugar do seu pingo, cada assento no seu lugar do assento, para que as coisas pudessem ficar claras. E parece que tudo ficou muito claro aqui, terminando a carta aos Gálatas. No próximo bloco, a gente já vai começar aqui a caminhar pela igreja de Éfeso, uma igreja importante, com uma influência cultural, histórica, estratégica muito importante. Mas a gente vai ali então tomar um cafezinho e a gente volta no próximo bloco com a carta aos Efésios. Voltamos já já. Olá, gente, muito bom dia. Esse é o seu programa Café com Bispo e nós já estamos no terceiro bloco da nossa programação, avançando para a carta de Paulo à igreja de Éfeso. Éfeso é a região da Turquia, né? Uma região bonita, de uma cidade importante para o turismo religioso, porque lá é que estava o templo de Diana, né? Artemis. E é uma região onde eles se orgulham muito, e até hoje se orgulham, da biblioteca, né? Era chamada de cidade da gnosis, né? Do saber, do conhecimento. Grande centro comercial. Grande centro comercial. Tem muitas coisas que fazem de Éfeso uma cidade muito importante, tanto para o eixo comercial, cultural, enfim, religioso. É uma cidade extremamente expressiva. Só para você ter uma ideia, é Timóteo quem vai lá na frente pastorear essa igreja. Uma igreja com muitas tensões do ponto de vista social e cultural, né? Então, é uma cidade importante que Paulo passa por ela, deixa uma igreja formada nessa região e vai gerar a força dessa igreja ao longo dos anos, né? Então, a gente vai ver essa igreja crescer, evoluir. E é uma igreja muito atípica. A carta de Paulo, ele escreve para uma igreja mais orgânica, falando mais do funcionamento orgânico dessa igreja, né? Paulo tem um carinho muito grande, não sei se porque Timóteo vai para lá, mas ele tem um carinho grande pela igreja de Éfeso, né? E vai tratar do funcionamento orgânico da igreja, né? Ali pelo capítulo 4, ele vai falar como que a igreja funciona, né? Com cada um grudado em si como num corpo, né? Pelo auxílio de todos os ligamentos, vai crescendo o seu próprio aumento, que Deus concede dons à igreja, né? Como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, isso lá no capítulo 4. Né? E Paulo escreveu esta carta, ele estava onde? Paulo? Estava em Roma, né? Paulo estava em Roma. Estava em Roma, quando ele escreve essa carta. Sim, né? sim. Mas, bispo, não somente Paulo escreveu para essa igreja, lá no primeiro capítulo de Apocalipse, o João, na ilha de Patmos, né? A gente vai ver que ele teve aquela visão, ele viu e ouviu o Senhor, né? Aí ele teve aquela visão e ele disse que o Senhor disse: escreva para a igreja de Éfeso. Sim, né? sim. Bonito isso. Ela é uma das 7 igrejas ali. 7 igrejas, né? Que faz parte a da importância, visão. Né? É isso mesmo. A importância dessa igreja. E Paulo vai estar escrevendo para ela a fim de firmar essa igreja nesse modelo não institucional, mas no modelo orgânico da igreja, né? Não está tratando dessa coisa do funcionamento institucional da igreja, mas
da maneira orgânica, como que essa igreja, como um corpo, né? Ele usa até essa expressão, né? Para dizer que a igreja funciona como um corpo, como um organismo, né? Que estamos ligados uns aos outros. Isso. Mas vamos lá, vamos fazer a leitura. Efésios capítulo 1, e vamos iniciar os primeiros versículos. Eu, Paulo, submisso ao plano de Deus como apóstolo, um agente especial de Cristo Jesus, escrevo aos cristãos fiéis de Éfeso. Saúdo vocês com a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e por nosso Senhor Jesus Cristo. Como Deus é maravilhoso! E que bênção Ele é! Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos leva aos mais elevados lugares de bênção. Muito antes que Ele estabelecesse os fundamentos da terra, Ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Há muito tempo, Ele decidiu nos adotar em sua família por meio de Jesus Cristo. E que prazer Ele teve em planejar tudo isso. Foi por sua vontade que agora participamos da celebração desse presente dado por seu Filho amado, totalmente de graça. Oh, muito bem, vamos dar uma paradinha por aqui. Meu Deus, que palavras boas essas que palavras. Que introdução maravilhosa. Sim. Gente, saber que Deus é um Deus de planejamento, né? Não é um Deus de improviso, Ele planeja, tem seus planos, e Ele nos planejou, e Ele nos escolheu para que nós fôssemos alvo do seu amor. Cara, me dá uma sensação de que eu não estou nas mãos de um improvisador, nas mãos de um amador que está improvisando porque não sabe o que fazer. Não, Deus sabe exatamente o que fazer, porque Ele fez um planejamento. E eu estou, você está, nós estamos, na época em que estamos, na data em que nós estamos bem encaixados com seus planos. Deus sabia de tudo e sabe de tudo, e nesse sentido Ele orquestrou todas as coisas para que nós tivéssemos chegado até aqui e para viver esse tal presente, né? Que a vida é um presente dado por Deus para que nós vivamos, né? Aqui, muito antes que Ele estabelecesse os fundamentos da terra, Ele já pensava em nós e nos escolheu como um alvo do seu amor. Isso é muito lindo. Aqui Paulo dá um tempo, que não é um tempo nosso, é um tempo de Deus, né? Sim. E ele fala desse sonho, desse desejo de Deus em nos ter como alvo do seu amor. Isso é profundo demais. Sim, verdade. Né? Aqui ele começa dizendo, com uma adoração, como Deus é maravilhoso. Ele começa com essa exclamação, como Deus é maravilhoso. E ele fala tudo isso de Deus, para nos fazer completos, alvos do seu amor, para quê? Para nos fazer completos. Que coisa linda. Sim. Completos e santos por meio desse amor. Existia um objetivo. Quando Deus sonhou comigo, com você, quando Ele nos escolheu para nos fazer completos nesse amor. Sim. Sim, exatamente. Como Deus orquestra todas essas coisas, né? Deus é Deus de detalhes. Ele estará sempre nos mínimos detalhes das coisas, né? Amém. Graças a Deus. Ele estará no macro, mas estará no micro também. Porque Ele é Deus de todos os homens, mas é Deus de cada um. Cada um, bispo. De todos os homens. Isso é tremendo, bispo. O bispo sempre fala isso, que Deus é um Deus de cada um, né? De todos. Isso é tremendo demais. Porque não é o Deus do coletivo, simplesmente, Ele é Deus do indivíduo, né? Do indivíduo que pertence ao coletivo. Então, essa coisa da particularidade de Deus, como Paulo sublinha isso, que nos inclui nesse amor planejado, né?
nesse amor decidido. Decidido. Ele decidiu nos amar Decidiu. antes até de nascermos, não é? Não, antes que os tempos fossem tempos, antes que o cronômetro fosse disparado, ele estava nos amando responsavelmente. E cada detalhe da nossa vida compõe essa grande obra de arte, né? É que a gente tem uma mania de criticar obras inacabadas, né? É uma estranha mania que a gente tem. O artista está lá ainda nos seus traços e a gente está olhando e fazendo a crítica da gente e a gente não imagina que o artista não terminou. Quando eu leio Paulo dizendo aquele que começou a sua boa obra na nossa vida, ele há de concluí-la até o dia de Cristo, eu acho que para mim é um chamado de atenção para eu não ser tentado a fazer uma crítica numa obra inacabada, tanto na minha vida quanto na vida das pessoas. Deus não terminou a sua boa obra na minha vida, nem terminou a sua boa obra na vida dos outros. É preciso ter paciência e esperar a próxima pincelada, né? O próximo traço, a evolução desse quadro, dessa peça de arte que ele está criando, que é a minha vida e a tua vida. É como se fosse a obra de um grande tapeceiro, que a gente fica criticando o lado inverso da imagem, né? Criticando os nós, criticando as cores que parecem não combinar, mas quando a gente vira do lado certo da vida, a gente tem uma imagem magnífica, uma verdadeira obra de arte. Então, às vezes, eu imagino que Deus trabalha feito um tapeceiro, fazendo a sua grande obra de arte, e quem olha do lado inverso da vida não vai entender nada, não está entendendo nada e acha feio, né? Mas quando a gente olha do lado certo da vida, a gente sabe que maravilha Deus está criando, né? Graças a Deus. E é por isso que assim, eu me alegro em saber que Deus está no comando de tudo antes que o mundo fosse criado, né? Amém, glória a Deus. Há muito tempo, Ele decidiu nos adotar em sua família e por meio de Jesus Cristo. E que prazer Ele teve em planejar. Estou aqui fazendo novamente essa leitura porque eu achei maravilhoso. E que prazer Ele teve em planejar tudo isso. Paulo aqui ele está maravilhado até com o que ele está escrevendo. Sim. Né? Ele está maravilhado. Agora vamos para o versículo 7. Por causa do sacrifício do Messias, que derramou seu sangue no altar da cruz, somos um povo livre. Estamos livres das punições decorrentes das nossas maldades. E a verdade é que somos totalmente livres. Ele pensou em tudo e providenciou tudo de que precisamos e fomos incluídos nos planos que ele teve tanto prazer em executar. Ele fez tudo isso antes de nós, em Cristo, um plano de longo alcance, em que tudo está ajustado e centralizado nele, nos mais altos céus e na terra. Foi em Cristo, que descobrimos quem somos e por que vivemos, muito antes de ouvirmos falar de Cristo e de depositarmos a esperança nele. Ele já pensava em nós e tinha planos de nos dar uma vida gloriosa, que é parte do propósito geral que ele está executando em tudo e em todos. Amém. Que coisa tremenda. Meu Deus do céu, eu fico aqui... Foi em Cristo. Esse foi em Cristo. Nada Paulo. foi fora dele. Nada foi fora dele. Isso mesmo. Nada foi fora dele, Lloyd. Tudo que Deus faz ao homem, o fará em Cristo, e nada fora dele. Do princípio ao fim, Cristo é o meio, né? E também o fim de todas as coisas em nós. Alfa e ômega. É, sim. Cara, eu fico pensando que sem Cristo estaríamos radicalmente perdidos. É por isso que eu penso sempre em João capítulo 15, quando ele diz, venham morar em mim,
venham morar em mim, assim como eu moro em vocês, morem em mim, me habitem. Ontem eu estava pensando, não é a voz de um namorado ciumento que quer você só para ele. É como o diálogo da água e do peixe. E a água diz para o peixe, não sai de mim, vive em mim, porque sem mim você vai morrer do lado de fora. Essa condição de que tudo está sendo feito em Cristo é a condição da água e do peixe. Nele eu vivo. Tentar viver fora dele é viver no seco. E eu sou peixe para viver em água. É a água que me mantém vivo. A sequidão não me mantém vivo. Então, essa condição de que Paulo coloca de que tudo passa por ele, todo o seu plano mirabolante, fantástico, tudo passa por meio de Cristo. Tudo está centralizado nele. Sim, é isso que vai gerando em nós esse amor e essa confiança apaixonante por ele. Porque sem ele, como dizia João, nada do que foi feito se fez. Ele é o princípio e o fim de tudo. É ele quem está no princípio, é ele quem está no meio e é ele quem está no fim. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que é por ele, por intermédio dele e para ele. Por ele, por intermédio dele e para ele. Começo, meio e fim. Tudo vai funcionar nessa movimentação, nesse deslocamento. E a nossa vida perde o sentido quando a gente está fora dele. Porque se tudo tem um sentido nele. É por isso que Paulo diz que o universo todo, né, é um vazio sem fim sem ele. Até o universo só tem sentido nele, senão vira um vazio, né, um buraco sem fim. Mas tudo tem um sentido por causa dele. Ele coloca sentido em todas as coisas, né? Então, a leitura que você fez, cara, gera uma compreensão muito acima. Né? Aqui, primeiramente, ele vai falando de Deus, desse Deus, né? E depois ele vai falando desse Cristo. Aí agora vamos, no versículo 14, ele continua dizendo, foi em Cristo. Foi em Cristo que vocês, depois de ouvir a verdade e crer nela, a mensagem da salvação, se acharam em casa livres, entregues com a assinatura e o selo do Espírito Santo. Esse pagamento divino foi a primeira parte do que está por vir. Um lembrete de que vamos receber tudo que Deus tem preparado para nós, uma vida cheia de louvor e gloriosa. É por isso que, da primeira vez que ouvi falar da plena confiança que vocês têm no Senhor e do amor que dedicam a todos os seguidores de Jesus, não pude parar de dar graças a Deus por vocês. Toda vez que oro, penso em vocês e dou graças. E além de agradecer, peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo e ao Deus da glória que os faça sábios e dê a cada um o discernimento necessário para que o conheçam cada vez mais melhor e entendam o plano que ele traçou para vocês, apegando-se à imensidão do glorioso caminho de vida que ele tem para os seus seguidores, a grandiosidade absoluta de sua obra em nós, que confiamos nele, força sem fim, poder sem limite. Vixe. Força sem fim e poder sem limite. Uau. Cara, é exatamente isso que acontece quando a gente se redimensiona para o caminho da fé. Entra misteriosamente dentro de nós uma condição de força sem fim e de poder sem limite. Sem limite mesmo, porque a gente sempre vai se encontrar pronto para qualquer coisa, sem limite, né? Agora, compreender tudo isso, saber de todas essas coisas pequenas que Paulo está falando, que compõem a grandeza da nossa percepção, da nossa vida no Evangelho, né?
como ele traçou o seu plano, como ele nos alcançou. Eu fico imaginando na prática isso, né? E eu me lembro quando ele me alcançou, e pela primeira vez me alcançou mesmo de verdade. Cara, eu estava num lugar que eu não supunha que Deus pudesse estar. Porque na minha cabeça Deus só visita lugares arrumadinhos, né? Lugares de gente perfeitinha. Sim, com uma ambiência X. Sim, exato. Mas não, cara, Deus nos alcança nos ambientes que Ele mesmo cria. Às vezes ambientes inóspitos, mas criado pelas mãos dele para nos atrair. Isso. Né? Às vezes cria cenários tão impróprios, mas é nesse cenário impróprio que Deus faz com que a nossa atenção seja voltada. Deus não é o Deus dos lugares chiques, não é o lugar... Deus não está presente só nos lugares de gente certinha. Às vezes ele estará em lugares que a gente reprova, como, por exemplo, aquela mulher que estava lavando os pés de Jesus, e o Simão e a rapaziada da pesada lá está criticando. Olha aí, se ele fosse profeta, ele saberia que a mulher tem reputação duvidosa. É que, para Deus, né, o que ele planejou para nós em Cristo é que ele pode nos encontrar onde quiser, onde nós estivermos, na situação em que estivermos. Deus fala com a gente não é só no culto da igreja. Deus fala com a gente na imensidão do céu. Deus fala com a gente na beleza dos pássaros e das flores. Deus tem seus discursos, não é? Para falar de si. Ou ele nos fala pela revelação das Escrituras, ou nos fala pela própria natureza. O fato é que Deus está falando o tempo inteiro e comunicando a sua grandeza o tempo inteiro e de muitas formas. Me lembro do escritor aos Hebreus, e daqui a pouco a gente está chegando lá, que ele diz, olha, antigamente, outrora, Deus falava aos pais pelos profetas, agora ele fala pelo Filho. Então, presta atenção no Filho. Eu tenho um amigo que ele dizia que Jesus é o como de Deus. Você quer saber como? Veja como Jesus faria, como Jesus agiria, o que Jesus declararia. Jesus é o como de Deus, é a maneira com que Deus está fazendo as coisas, né? Se eu olhar para Jesus, eu vou ver Deus falando o tempo inteiro, se comunicando de muitas maneiras, de maneiras tão graciosas. Quando Paulo descreve o que passa por Cristo para chegar a nós, cara, isso aqui é tremendo demais. Cara, não tem como eu me ver livre, não tem como eu me ausentar desse ambiente em que, de alguma forma, eu fui capturado por ele, entende? Amém. É o ambiente da minha captura, o ambiente do amor, o ambiente dessa fraternidade que me une a ele sem que haja em mim uma dívida a ser cobrada. Eu não devo nada a Deus, eu não devo nada a ninguém. O que eu tenho é um favor divino me alcançando. E no favor de Deus não há uma dívida gerada. E nós cristãos precisamos entender isso, é o que Paulo está dizendo o tempo inteiro. Precisa ter o discernimento, Sim, né? porque senão a gente fica com uma espécie de endividamento em nós e um desnecessário endividamento. Você nunca vai gerar, no favor de Deus, uma dívida. Não há uma dívida que você tenha que pagar. Gratidão é reconhecimento. Gratidão não é dívida. Na vida dos homens, gratidão parece se equivaler a um endividamento. Mas na nossa relação com Deus, gratidão é meramente reconhecimento. Grande reconhecimento, mas não é uma dívida a ser paga, porque você jamais poderia pagar o preço que foi pago pela sua vida, né? Verdade. Bispo, aqui, vou bem aqui para essa introdução bem inicial de Paulo. Em que Aqui do capítulo 1, versículo 1 e 2.
que ele diz assim: escrevo aos cristãos fiéis de Éfeso. Essa era uma igreja, né, que ela estava ali mantida na palavra, né? Estava ali, ela fazia de tudo para estar firme, né, nessa palavra. Aí quando chega bem aqui nessa mensagem, né, que Paulo implantou nessa igreja, levou. E aqui no versículo, aqui dos versículos 15 ao 19, Paulo disse assim: e além de agradecer, peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, ao Deus da glória, que os faça sábios e dê a cada um o discernimento necessário para que o conheça cada vez mais melhor e entendam o plano que ele traçou para vocês. É para essa igreja fiel, que ele reconhece, é uma igreja fiel, mas ele diz assim: eu tenho coisas para... Não basta estar só nessa fidelidade, não saiam dela. Sim, sim, né? sim. Essa igreja... É permanecer. Lloyd, o segredo da vida cristã é permanecer nele. Não basta conhecer, é preciso permanecer. Se eu entendo a minha permanência em Deus, está tudo certo, é aqui que tudo vai ser resolvido, quando eu decido permanecer nele. A despeito de qualquer coisa, apesar de qualquer coisa, eu decido permanecer nele. É a minha permanência que gera qualquer tipo de garantia que eu possa pensar, não é? Vamos, Mari, tomar um cafezinho? A gente volta já. Olá, gente, muito bom dia. Estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, já estamos no bloco 4, mas passando aqui nesse quarto, último bloco, para lembrar você que hoje, dia 18 de maio, é o terceiro domingo do mês de maio. E nesse terceiro domingo nós temos um evento aqui na igreja que é marcado todo mês. A gente às vezes altera por uma questão de adequação de data, mas todo terceiro domingo é o nosso café da manhã. Estamos tomando um saboroso café, tendo comunhão, conversando com os irmãos e ouvindo uma boa palavra de Deus para os nossos corações. E eu quero agradecer muitíssimo a todos aqueles que nos acompanham regularmente, dando-nos notícias sobre como tem chegado aí a nossa transmissão. E muito obrigado. A partir das 8h30 da manhã agora, né? Nosso café da manhã está posto e convidamos você para estar conosco nessa data. Gente, já entramos na carta de Paulo aos Efésios, estamos caminhando pelo capítulo 1, mas já estamos lá pelo versículo 20, não é isso, Lloyd? Versículo 20. E é um texto maravilhoso que está abrindo uns caminhos para o nosso pensamento, que tem nos fortalecido assim, severamente, né? Amém. Como ele termina aqui o versículo 19, né? Força sem fim e poder sem limite. Maravilhoso. Aí no versículo 20 ele diz: toda essa força vem de Cristo. Deus o levantou da morte e o estabeleceu num trono nos altos céus, no governo do universo. Tudo, das galáxias aos planetas, de forma que nenhum nome, nenhum poder está fora do alcance de sua soberania. E isso não é provisório, será assim para sempre. Ele está no comando de tudo e tem a palavra final a respeito de tudo. No centro de tudo, Cristo governa a igreja. A igreja não é periférica em relação ao mundo. O mundo é que é periférico em relação à igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Por esse corpo, ele fala, age e preenche tudo com sua presença. Muito bem, vamos parar aqui, terminando a leitura do capítulo 1, né? Mas, cara, eu quero lembrar aqui de uma coisa. Toda essa força vem de Cristo. Deus o levantou da morte e o estabeleceu no trono nos altos céus, no governo do universo.
tudo das galáxias aos planetas, de forma que nenhum nome, nenhum poder está fora do alcance da sua soberania. Meu Deus do céu. Tremendo demais. Sabe, esse conhecimento da soberania de Deus deve acalmar um pouco mais a nossa alma. Sabendo que Ele continua no controle de tudo. Glória a Deus. Não há nada fora do controle dele, nem neste planeta, nem fora dele. Nem em todas as galáxias e galáxias e galáxias, não há nenhum nome que se nomeie que esteja acima do seu trono. O seu trono está acima de todos os poderes, os provisórios e os eternos. Ele governa sobre todas as coisas. Não há nada. E interessante é que ele se tornou cabeça da igreja, apesar de tudo isso. Ele deu à igreja, né? Ele diz que a igreja, né? Ele governa a igreja não é periférica em relação ao mundo. O mundo é que é periférico em relação à igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Meu Deus, olha que status ele dá à igreja. Nós pensamos a igreja, eu acho que ainda de forma tão tímida, tão acanhada, que se nós entendêssemos com clareza o papel que a igreja desempenha, que ela exerce no universo, nós estaríamos muito mais seguros na vida. É que a gente vê um papel de subserviente dentro do projeto de Deus, mas a igreja é essa noiva do Cordeiro, né? Olha o papel da noiva aí aparecendo. Esse personagem, né, que está ali governando com Cristo. A gente precisa pensar um pouco mais sobre o papel, senão tudo que a gente vai ver da igreja é aquele papel mais institucional dela, não vê a igreja como um organismo vivo, vai ver aquele papel institucional, né, social, que a igreja opera, e está tudo bem, é isso também, mas a igreja é muito mais do que isso. A igreja é muito mais do que uma ferramenta religiosa para tentar melhorar a condição do mundo. A igreja, ela é um poder que governa o mundo. Se nós entendêssemos, né, se nós tivéssemos vou usar uma palavra meio que moderninha aqui, se nós tivéssemos uma cosmovisão mais apurada, nós veríamos o papel importantíssimo que a igreja deve exercer em toda essa questão do planeta e dos tempos que nós estamos vivendo. A igreja, ela foi escolhida para governar com Cristo sobre o mundo. A igreja não é periférica, o mundo que é periférico em relação à igreja. Entendamos isso, né? Que o mundo é periferia. É isso mesmo. E falando sobre igreja, lá em Apocalipse, no capítulo 1 ainda, quando João tem aquela visão e que ele ouve de Jesus as palavras, né? Ele fala aqui dessa igreja fiel. E aqui ele está falando que a igreja é esse corpo de Cristo. Ali Cristo está falando para essa igreja de Éfeso, está colocando ali, olha, vê, eu não tenho nada contra vocês, né, andaram guardando essa palavra. Aí ele diz assim, vejam onde vocês caíram. Olha o cuidado desse noivo com essa noiva. Mas agora vejam onde vocês caíram e volte lá para consertar. Olha só, né? É tremendo demais. Por quê? Porque essa igreja é um governo. É essa noiva que não pode estar manchada, né? Porque essa noiva tem tanta contribuição a fazer, não é verdade? Sim. Então, eu acho tão lindo quando eu associo lá o Apocalipse, esse homem, esse Jesus, falando para esta igreja de Éfeso sobre isso. Olha onde você caiu. Tudo bem, você caminhou bem, mas o que eu tenho contra você é isto. Que maravilha. Sim, é verdade. Olhando para essa introdução, né? Nós estamos ainda agarrados aqui no capítulo 1, para essa introdução, nós vemos o tamanho
ainda que timidamente, mas nós vemos o tamanho que Deus deu a esse personagem no meio da história chamada igreja. Igreja. A imensidão do valor, do papel que ela exerce no meio do planeta e dos tempos. Que o que Cristo fez ao remir essa igreja foi instituí-la como coadjuvante desse projeto de governo sobre a Terra. A igreja exerce esse papel. E, às vezes, Lloyd, não é um desânimo, mas é uma certa aflição humana, minha. Né? Eu fico olhando e digo, meu Deus, a igreja não entendeu o que é a igreja. Às vezes está se definhando numa postura tão miúda, se definhando, como Paulo escreve, nós lemos ainda há pouco, né? Vocês estão aí se mordendo, se destruindo. Né? Paulo escrevendo aos Coríntios lá, cara, você se reúne para pior. Porra, a igreja não tinha uma ideia de quem ela era. E quando eu não tenho uma ideia de quem eu sou, quando eu não conheço minha verdadeira identidade, pode ser que eu viva de uma maneira tão absurda, né? Com essa movimentação absurda na vida, baseada não na minha identidade, mas talvez numa identidade distorcida que me deram. E eu vejo hoje a igreja da nossa época caminhando muito fora da sua verdadeira identidade, que é essa identidade reconciliadora, essa identidade remida, não é? De alguém que tem paz, né? Não nessa noiva aturdida, perturbada, que às vezes a gente vê, né, doente mental. Aflita, né? A igreja não é uma noiva doente mental, ela não é a noiva da meia-noite. Ela é aquela que tem a proposta de ser lavada pela palavra, a fim de ser apresentada a Deus como uma igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem defeito. Então, a igreja precisa se permitir ser lavada pela palavra. Amém. Quando a igreja não se permite ser lavada pela palavra, ela é lavada com alguma coisa que não lava, né? Algum tipo de líquido que não lava, porque a palavra é quem lava. Mas se eu me submeto a um discurso que não vem da palavra, que não se deriva da palavra, eu posso pensar que estou ficando limpo e estou ficando cada vez mais sujo, porque estou num líquido que não é essa água da palavra. Não sei se estou me expressando de maneira conveniente, se eu posso me fazer entender, mas Paulo vai dizer que a igreja deve ser apresentada como uma igreja gloriosa, lavada e remida, não é? Como uma igreja gloriosa. Amém. Muito bem. Vamos lá. Capítulo 2, né? Não faz muito tempo que vocês estavam atolados naquela velha vida podre de pecado. Haviam permitido que o mundo, que não sabe nada a respeito da vida, dissesse a vocês como viver. Enchiam os pulmões com a fumaça da incredulidade e exalavam desobediência. Todos nós já nos comportamos assim, fazendo o que queríamos à nossa própria vontade. Estávamos todos no mesmo barco. Graças a Deus que Ele não perdeu a paciência nem nos exterminou. Em vez disso, com sua imensa misericórdia e seu amor extravagante, Ele nos abraçou, tirou-nos da nossa vida presa pelo pecado e nos fez vivos em Cristo. Fez tudo isso por conta própria, sem qualquer ajuda da nossa parte. Ele nos tomou para si e nos concedeu um lugar nos altos céus, na companhia de Jesus, o Messias. Não é demais? É demais. É demais? É demais. É demais. Que coisa maravilhosa foi essa, né? Ai. Nós estávamos incluídos num plano de fracasso da natureza humana, né? Um muro que nos separava, e ele derruba esse muro de uma maneira
unilateral. Nos Foi ele, integra, né? Nos faz o seu sim. povo de uma forma Sim, linda. sim. Sim, é porque a velha maneira de viver, ela não criava pontes, ela criava muros, muralhas de separação, né? E naquela velha maneira de viver, muitas muralhas foram erguidas, criando uma barreira de separação muito grande. E o que Jesus fez foi quebrar essa barreira de separação. A sua vida, ela cria uma ponte de conexão entre nós e entre nós e Deus. Ele cria essa vinculação, porque, cara, como nós estávamos no mesmo barco, outrora, né, nós não conseguíamos enxergar toda essa grandeza. O que nós enxergávamos eram as muralhas. O que nós enxergávamos eram os bairrismos, era o distanciamento. Agora, graças a Deus, né, que ele não perdeu a paciência conosco, seres humanos, né, e ele quebrou esse muro de separação, criando uma aproximação exclusivamente nele. A gente só tem aproximação por causa dele. Sem ele não tem aproximação, continuam muros de separação, porque é ele o quebrador dessa separação, né? E Paulo diz assim, ele fez tudo isso por conta própria, sem qualquer ajuda da nossa parte. É bom a gente pensar isso, Lois. É bom a gente porque pensar. é possível que, às vezes, que de alguma forma a gente tenha um evangelho um tanto antropocêntrico, né? Onde o homem está no centro de tudo, que a gente é cooperador de Deus nessa tamanha salvação. E ele está dizendo que foi uma ação exclusiva dele. Não dependeu de nós. Absolutamente nada de nós. Foi uma ação exclusiva dele. Agora, quando ele abre os nossos olhos e nós enxergamos essa atitude exclusiva dele, é impossível não viver mais sem ele. Porque, mas deixando isso claro, não dependeu de nós. Foi ele, né? Foi uma movimentação exclusiva da parte dele. Isso mesmo. E quando nossos olhos se abrem para tão grande salvação, não tem mais como a gente recalcitrar contra esse aguilhão, né? Esse aguilhão. Nós estamos rendidos, comovidos pelo que ele fez. A nossa parte é reconhecer, a nossa parte é a gratidão, é a admiração, é o respeito, é o temor reverencial. Porque nada que nós façamos na vida aumentará o amor de Deus por nós. Nada, nada, nada. E também não tem nada que a gente deixe de fazer que vai diminuir esse amor dele por nós, porque ele nos ama em essência. Ele ama a nossa natureza. Então, bendita a graça que nos alcançou, bendita a paciência de Deus comigo, contigo e com todos aqueles que, por graça e misericórdia e compaixão, foram alcançados por Cristo, né? Revelados em seu Espírito por Ele, que nós chegamos a esse ponto, a nossa salvação, que ela é totalmente por meio da graça, que não tem absolutamente um capricho meu. Todo o meu capricho é dar uma resposta adequada a tudo isso, porque por mim não passou nada acerca da salvação. Ele foi quem motivou meu coração. Foi ele até que colocou os vazios em mim. Sim. Foi ele quem colocou de propósito esse vazio que só pode ser preenchido por ele, né? Foi ele quem colocou as angústias dentro de mim. Foi ele quem gerou as alegrias, as tristezas, me esculpindo de tal maneira que naquele determinado momento de captura eu estivesse completamente rendido a ele, né? O que me resta é me render. Que tremendo esse Senhor. E aqui no versículo 7, agora Deus nos tem onde sempre quis. Tanto neste mundo como no próximo, Ele quis derramar sobre nós a graça e bondade em Jesus Cristo. A salvação foi ideia e obra dele.
É lindo isso. Nossa parte em tudo isso é apenas confiar nele o bastante para permitir que ele haja em nossa vida. É um imenso presente de Deus. Não somos protagonistas nessa história. Se fosse o caso, andaríamos por aí nos vangloriando do que fizemos. Não, nada fizemos, nem nos salvamos. Deus faz tudo e nos salva. Ele criou cada um de nós por meio de Cristo Jesus. E a Ele nos unimos nessa obra grandiosa, a boa obra que Ele deseja que executemos e que faremos bem em realizar. Muito bem. Sabe, conclusão eu chego, Lloyd, que a nossa história é a história dele. A salvação foi ideia dele. A salvação foi a nossa vida foi ideia dele. Aproximarmos-nos dele foi ideia dele. Tudo ideia original dele. Nós, portanto, não somos os protagonistas. Ele é o protagonista. Ele protagoniza a nossa história e protagoniza a história do universo. Às vezes eu tenho a sensação de que eu sou o protagonista da minha própria história, mas lê do engano. Engano infantil, porque ele é o protagonista, a história é a dele. Quem escreveu essa história foi ele. Ele é o dono do enredo. Ele é que exerce o protagonismo. Eu só sou um coadjuvante nessa história de que ele é o principal. Isso. Eu só estou ali para cumprir a história dele, porque a história não é minha. A história é dele. Ele decidiu me colocar dentro dessa história. Mas a história é dele, o enredo é dele, o final da história é dele, tudo é dele. E se eu entendo isso, eu acalmo a minha alma, porque às vezes eu quero ter protagonismo, entendeu? Eu não suporto ser o segundo tenor, né? Eu quero ser o primeiro tenor, né? E nem sempre isso vai ser possível, quase nunca isso vai ser possível, porque ele terá o protagonismo sempre da nossa história e da nossa vida. Que a gente sossegue um pouco mais, entendendo que na história dele nós fomos incluídos, e porque fomos incluídos na história dele, nós podemos viver em paz, né? É isso que Paulo diz a essa igreja, que vocês possam ter o discernimento, não só o conhecimento, mas o discernimento, né, dessa mensagem, de quem é esse Senhor, né? Sim, Paulo sim. diz isso a essa igreja. Verdade. E quando ele diz isso a essa igreja, ele clareia. Ele clareia. Lembra que é uma igreja que tem uma cabeça muito boa, eles são exercitados na gnose, né? Então, Paulo vai clarear essas ideias para que eles entendam que a igreja não é um negocinho, não é um corpinho, não é uma coisinha qualquer, né? Quando eu era menino, que o evangelho era pregado, os pregadores viam a igreja como uma coisinha tímida, como um povinho de terceira linha. A gente nem era respeitado, a gente era apelidado. E o tempo foi passando, clarezas foram chegando, e a gente passou a enxergar como a igreja exerce um papel de influência tão severo no meio da sua comunidade, né? Como ela pode mudar os rumos de uma nação inteira. E a gente precisa ter muito cuidado com que evangelho nós estamos abraçando, para que a gente produza um enredo muito bom na vida do nosso país, na vida das pessoas que cruzam conosco, porque esse é o papel da igreja, né? Estar nessa história linda de Deus para produzir histórias fantásticas. Essa é a igreja, essa expressão gloriosa que ele diz que acima de todo o planeta, de todas as galáxias, ele colocou a igreja como cabeça, né, e se assentou no trono. Então a igreja precisa entender qual é o papel que ela precisa desempenhar na vida da sociedade. Amém. Né? Amém. Olhando para a grandeza desse papel. Senão a igreja vira mais uma anedota, né?
como a gente tem visto por aí, a igreja feita de uma anedota, porque é uma igreja que se afeiçoou ao circo, aos espetáculos. Ela é espetacular, mas ela não é espetaculosa. E ela precisa entender isso. Eu e você, a igreja, você que me ouve, aqueles que ainda não nos ouvem, mas precisavam entender a grandeza que é esse corpo no meio da história, Amém. a igreja de nosso Senhor Jesus Igreja, Cristo. o corpo vivo. Corpo né? vivo, Corpo exatamente. vivo. Gente, nós estamos chegando aqui ao finalzinho do nosso programa, resta-nos 1 minuto para terminar. E nós queremos agradecer, queremos também mencionar a ausência do pastor João, que no dia de hoje não pôde estar conosco, está precisando de alguns cuidados físicos, e nós estamos aqui para poupá-lo de um desgaste maior, mas está tudo bem, está tudo tranquilo, estamos seguindo, mesmo sem ele. Ele faz falta aqui para nós, mas nós estamos seguindo sem ele. E anunciando que nós já estamos aqui no nosso café com Bispo, também no nosso café da manhã, para produzir essa graça de comunhão com o povo de Deus que vai estar conosco aqui nesse bonito café. Agradecer também àqueles que participaram da organização desse café, sempre muito caprichado, com muitos detalhes. Eu quero agradecer muito essa riqueza que as pessoas aqui na igreja produzem nesse dia. Obrigado pelo carinho de vocês. Nós estamos terminando aqui a transmissão do nosso encontro de hoje, desejando paz a todos vocês, e nos encontraremos no próximo domingo, às 7 horas da manhã, mais uma vez. Shalom, forte abraço em todos vocês. Shalom.